Chegando agora a audiência pública na Câmara dos Vereadores de Cordeiro, 10 de novembro de 2021. Agora, a audiência com os funcionários da Prefeitura Municipal de Cordeiro, no setor da saúde. Você acompanhando a fala dos representantes dos funcionários e, é claro, as explicações do Poder Executivo com a funcionária Thaís, a procuradora lá Thaís, e também com o prefeito Leonan. Grandes explicações, realmente uma audiência pública com uma grande qualidade técnica e com a aprovação da grande parte dos servidores. Realmente, a segunda dose da vacina está fazendo muito bem para o nosso prefeito Leonan Melhorança e para o seu vice Elvis. Realmente, as coisas estão agora dando um novo rumo na cidade. Né? E eu imagino quando tomar a terceira dose. Então, você acompanhando aí, parabenizando ao prefeito, à procuradora Thaís, né, ao Pablo Sérgio, a todos os vereadores que estão abrindo a audiência pública. Coisa que nunca aconteceu, né? A verdade é essa, né? Governo passado, não vamos falar, não. Há agora um respeito da Câmara, do Poder Executivo, foi convidado o Ministério Público e os demais órgãos que compareceram para esta audiência pública 10 de novembro de 2021, a respeito do plano de cargos e salários da Prefeitura de Cordeiro para os servidores da saúde. Acompanhe aí. Leísa. Ok, Leísa. Dispõe de 5 minutos, Leísa. Boa tarde a todos. Eu sou agente comunitária, né, concursada pela Prefeitura Municipal de Cordeiro. Os agentes comunitários, a gente não está entendendo do porquê a gente não foi incluído nesse plano de cargo e carreira. Falam que a gente recebe um piso federal, né, que a nossa verba é federal, mas a verba ela vem para o PSF, né, para toda a equipe. Então, os agentes comunitários de saúde, estou falando por eles, que a gente está sem entender do porquê que a gente está sendo excluído. Então, um monte de disse e me disse. Falaram que na outra gestão, a secretária disse que a gente recebia o valor, o piso salarial, e que a gente tinha que escolher entre um, entre outro. Em nenhum momento nada chegou para a gente, de fato. Então, a gente está sem entender o porquê da exclusão, já que a gente trabalha tanto, né? Todo mundo prestou concurso, para a prefeitura. Então, a gente acha que a gente, de fato, é funcionário da prefeitura. A gente queria saber do porquê dessa exclusão da categoria. Só isso. Obrigada. Ok, a procuradora já está usando da palavra. Leise, primeiro eu queria agradecer muito a sua fala, até porque a função dos agentes comunitários de saúde, também dos agentes de combate à endemia, é uma função essencial para o município. Então, de forma alguma, a ideia é desprestigiar a categoria. Pelo contrário, o que acontece? O regime jurídico de vocês, eles têm algumas especificidades, que vêm, inclusive, na Constituição. Aí eu vou ler só um trechinho depois da Constituição aqui, para a gente poder visualizar qual é o regime jurídico. E aí, nesse caso específico, vocês têm algumas particularidades que precisam ser atendidas. O que a administração pública entendeu? Que é necessário fazer isso com cuidado e cautela para não ferir esse regramento específico, já que esse plano ele veio elaborado já de maneira geral e ampliada pelo IBAM, que foi o instituto contratado, como eu disse, daquela licitação já pronta. Se a gente tivesse tido a oportunidade de dialogar sobre as regras de vocês anteriormente com o IBAM, a gente teria segurança jurídica para poder incluí-los no plano. Como a gente recebeu o plano pronto e fez as adaptações,
a gente acha que hoje não é seguro incluí-los por conta desse dispositivo constitucional, e a ideia é que a gente tenha calma para, com discernimento e sabedoria, fazer essas alterações que são necessárias para incluí-los. Precisamente porque, veja bem, a regra instituída no artigo 198 da Constituição Federal, parágrafo 5º, diz o seguinte: lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento do referido piso salarial. Então, somente por conta dessas especificidades que a gente vai precisar amadurecer um pouco melhor essa questão dessas categorias, e aí a gente vai conversar diretamente com o secretário a esse respeito, para que após a aprovação, né, se tudo der certo, do plano atual, a gente possa fazer as adaptações necessárias para incluí-los. Então, eu assumo o compromisso da gente continuar esse diálogo para conseguir fazer esse esforço de atender a sua demanda, até porque a sua reivindicação ela é extremamente importante e necessária. Tem algum prazo para ver essa questão do nosso plano? Como que ficaria Aí eu posso isso? deixar com o nosso prefeito. Tem como abrir a tabela? Por favor. A nova? Pode ser. Vamos essa antiga primeiro aí. Leise, eu vou responder você. Vou até usar o de cá. Vocês estão vendo ali? Hoje, a tabela de todos os servidores é R$ 1.155 no nível 1, letra A. Quem aqui está no nível 1, letra A? Ou 2, ou 3? Tem algum exemplo aí? Alguém pode levantar a mão aí? Ou ninguém nem sabe, né? Porque todo mundo ganha 1.155, nem está preocupado mais, né? Você. Quanto tempo que você tem aumento? Sem aumento. Você só recebe o aumento do salário mínimo, mais 5%, que é uma lei que a gente tem de 93. Tá certo? O caso de vocês, dos agentes, vocês têm uma lei federal, como a doutora explicou, e, se eu não me engano, de 2016 para cá, todo ano vocês têm tido um aumento progressivo, que hoje está em R$ 1.550, certo? Então, teve lá no gabinete comigo Gisele, quem mais que teve lá? Fabinho, Vitor. E o que eu disse a eles, do meu compromisso junto com a procuradora? Que a gente, no ano que vem, se compromete em produzir, junto com a Câmara também, em diálogo com vocês, um plano específico que enquadre vocês dentro da realidade da lei federal. Porque existe uma expectativa de que o salário de vocês vá para 2 salários mínimos. É o que está no Google. Qualquer um colocar hoje, existe uma proposta dessa em Brasília. E aí, eu vou pedir para passar para a tabela nova. Para vocês entenderem. Vamos para a tabela nova. A tabela nova aqui, ó, quem hoje é nível 1A, está indo para 1.255. Vou dar um chute porque eu não sei, tá? O Mauro lá disse que ganha 1.155. Então o Mauro, auxiliar administrativo é 2? É 2. Aí ele vai sair, vou dar um exemplo, ele veio aqui para o G, é 3. Então o Mauro no 3, vamos supor que ele tem aí 10 anos de casa, ele vai passar a ganhar 1.738. Estão acompanhando comigo? E além disso, ele vai ter um triênio novo, né, em cima desse novo salário, que vai vir a reparar as horas extras que muitos recebem, todos sabemos. No seu caso, Leise, 1.550. Eu enquadro vocês aqui no nível 3, é 1.500. Vocês vão dizer para mim lá no gabinete, vocês estão ganhando R$50 a menos do que o salário que vocês têm direito. Que todos vão lembrar que em 2016 a categoria de vocês lutou porque o município se recusou a dizer que o dinheiro era dele e não de vocês. Então, para a gente não repetir a dose, é mais importante que Brasília aumente o salário de vocês e para o município é muito melhor. Porque se ele aumentar em Brasília para 2.000, mandar para o município os 2.000, o município vai conseguir dar um aumento para vocês com recursos federais. Meu compromisso é, ano que vem, Brasília esqueceu a categoria
não aumentou o salário da categoria, não é, Thaís? O que a gente vai fazer? Vai trazer para essa casa o enquadramento de vocês no plano de vocês, baseado no piso federal e encaixado aqui. Mas a gente tem que vincular a lei federal, porque eu não posso querer pagar menos a vocês do que Brasília. E também não adianta eu incluir vocês aqui para terem um aumento agora, por causa de uma progressão, que dê 100, 200 reais, e quando chegar em janeiro aumenta para 2.000 e vocês vão lá dizer que está faltando 100 reais. Então a gente precisa esperar esse aumento, aguardar o ano que vem. Se caso Brasília abandonar a categoria, que eu não acredito, aí a gente vai trazer esse diálogo para cá. Então por isso que vocês não estão inclusos, mas todos vocês são servidores públicos municipais, contribuem para o IPANC, tem toda uma carreira, tem um plano de horas que vocês prestaram concurso por edital. E o Estatuto dos Servidores também, que eles fazem parte, correto, Thaís? Não no plano de carreira, mas vocês respondem ao Estatuto. Então é isso que eu queria afirmar, que é o compromisso. Mas nesse momento, vocês estão fora da questão da turma do salário mínimo, que ficou a vida inteira achatada aqui. E é importante deixar claro para todos vocês que a lei é igual para todo mundo, que o Executivo está enviando na reunião de semana passada, na reunião de hoje e na reunião de amanhã. Existe aqui uma progressão entre níveis de 3% de vencimentos, certo? Vamos voltar na tabela antiga. A de hoje. Alguém sabe o porquê até aqui não teve aumento? Vamos responder, André? Por que não teve? Porque a lei não prevê uma progressão automática. Correto? Todo mundo acompanhou? O plano de cargos e salários dos servidores da Prefeitura de 1992 foi implantado no Cruzeiro e previa uma progressão dentro da tabela de 10% entre níveis, mas não estava escrito a palavra 10%. Por isso, muitos servidores da Prefeitura que entraram com judicialização pedindo que fosse enquadrado dentro de 10%, não ganharam, porque não estava escrito que tinham direito a uma progressão de 10% automática. Portanto, o que vale é o que está na lei, é o que está escrito, é o que o juiz acata. Essa é, sim, a discussão que todo mundo tem que ter aqui hoje. Amanhã também. Se nós vamos ter todas as categorias com os mesmos riscos e benefícios, ou se nós vamos manter o que foi feito entre 92 e 93. Uma categoria que teve uma progressão prevista, mas não fixada, e uma outra categoria que teve uma tabela de progressão prevista e fixada. E amanhã eu vou apresentar a vocês os números de quantos milhões essa simples letra escrita numa lei de 1992 com 15% vai gerar para que todos nós, servidores de vocês, eu hoje prefeito, já eu vou sair, pode ficar tranquilo quem está com raiva de mim, um dia eu saio, mas a progressão e essa dívida que foi construída deverá ser paga por todos os contribuintes cordeirenses, sejam servidores ou não. Todo mundo que paga imposto vai pagar essa dívida ao longo do tempo. E essa dívida, quando eu digo que é o bolo, sim, que não foi partilhado de forma justa e equilibrada entre os servidores. Porque se essa tabela dos servidores de 92 constasse uma progressão de 10%, essa dívida passaria de bilhão. Então é muito importante deixar isso claro, porque o meu objetivo enquanto prefeito, enquanto estiver no cargo de prefeito, é que tenhamos um plano justo, equilibrado, que tenha direitos, deveres e benefícios iguais para todos os servidores, mas sim, respeitando o mérito de cada função. Porque para mim, chegar à vida, teve um médico que me trouxe o mundo. Mas teve também a secretária lá do posto de saúde que atendeu a minha mãe e acompanhou ela todo o preventivo. E está aqui um médico e alguns que sabem que muitos médicos muito bem remunerados perdem muitos clientes por causa de uma secretária que trata alguém mal. E está aqui vários agentes comunitários de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem,
farmacêutico, dentista. O cara que coleta o lixo na porta da minha casa, que é o invisível. E eu falei incansavelmente que eu sempre tive o sonho de estar aqui como prefeito. Para mim não tem sido fardo, tem sido um orgulho. Mas nós temos um plano e um objetivo de estar aqui hoje. Senão não estaria. E o meu objetivo, junto com Elvis, e o que eu tenho pedido a todos os vereadores, Leise, é que a gente governe para os invisíveis, para os que ficaram esquecidos ao longo desses anos na prefeitura. Tirar direito de alguém? Nunca. Nunca. Nem R$1 de ninguém. Isso o plano não está trazendo aqui. Eu acho que esse é o debate de alto nível que a gente tem que fazer hoje, semana passada, amanhã e quantas audiências públicas tiverem que ser. Não temos que ter mimimi, nós temos é que ter isso que você fez. Por que nós não estamos? Tem que explicar e tem que explanar. Mas nós não podemos aceitar a pressão de categoria A, B ou C. O compromisso meu como executivo é que tenha um plano à íntegra, que seja distribuído a todos. Vamos discutir números amanhã? Vamos. Falar do percentual do Fundeb? Falaremos. Falar do percentual em educação? Falaremos. E também na saúde, que 15% do orçamento tem que ser gasto em saúde. Então, tudo isso é importante citar, porque o dinheiro público da prefeitura não é do prefeito, não é dos vereadores, não é do secretário, o dinheiro público é do povo, é para ser revertido para o povo. Então, o que eu gostaria de dizer a vocês é isso. Quero também que vocês se manifestem aos vereadores de que vocês querem um plano, porque a decisão do voto não é minha, não é do Elvis. A decisão minha é de mandar o projeto para a Casa Legislativa. E os vereadores são aqui o espelho do povo. E muitas das vezes a população critica o vereador, critica o prefeito, fala, mas eles estão aqui como eu, espelho do povo, espelho de nós. Eu também sou o povo. Então é importante que cada um procure o seu vereador e pontue a sua opinião. E não só o servidor, quem está em casa também acompanhando, porque esse interesse público sobressai ao servidor. Esse interesse público é o interesse público do morador que quer mais exame na saúde, que quer mais médicos no PSF, que quer o hospital que nós sonhamos, que quer a sua rua que está há 20, 30 anos sem calçar. Então, tudo isso que a gente discute aqui é um plano para atender a quem? A nossa comunidade, nós cordeirenses. Nós cordeiro. E resgatar o quê? O orgulho que nós temos de dizer que nós somos cordeirenses e Cordeiro pode, sim, ser muito melhor do que é hoje ainda. Nós temos muito a progredir. Muito obrigado a todos. Caso alguém queira fazer mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Só tenho a agradecer a vocês e a parabenizar, como o Elvis falou muito bem, que vocês da saúde, no ano de 2020 e 2021, viveram talvez os melhores e os piores momentos da vida de vocês na sua carreira. Vocês vão levar isso para o resto da vida no coração de vocês. Vocês vão contar isso para os seus filhos, para os seus netos. Eu fico até arrepiado, porque só vocês sabem o que vocês passaram, o que vocês estão passando. Então, a mim, só gratidão, muitíssimo obrigado e um orgulho para mim ser prefeito e gestor de uma equipe tão competente como são os servidores da Prefeitura Municipal de Cordeiro. Meu muito obrigado. Agradeço o esclarecimento. Algum mais queira fazer uso da palavra, vereadores? Ok. O munícipe. Elisângela. Obrigada. Cumprimentando a todos, senhor presidente, senhor prefeito, ilustríssimo senhor prefeito e vice-prefeito, eu gostaria de uma informação da nossa procuradora. Com relação às demais informações, creio que até agora ficou tudo bastante claro. Porém, a questão do enquadramento, se não me engano, a nossa procuradora citou que a gente vai ter uma elevação de nível, não é isso? De enquadramento? Ou eu me equivoco?
Melhorou agora, né? Isso. O enquadramento vai seguir o critério do tempo de efetivo exercício no cargo. Então, assim, vou dar um exemplo. Determinado servidor tem 15 anos de efetivo exercício no cargo. Cada letrinha daquela são 3 anos. Então, a gente vai contabilizar esse período dos 15 anos, dividido nos 3 períodos de cada letra, e vai ser feito o devido enquadramento. Com a consideração que a gente trouxe outras regras de progressão, como, por exemplo, a titulação. Esse enquadramento, ele é um enquadramento inicial, então, de acordo com o tempo de efetivo exercício do cargo. Mas, a partir do momento que haja a próxima progressão, a gente já contabiliza a titulação. Até porque, primeiro, precisa haver o transcurso do tempo da progressão, para depois ser apresentado o título e seja dada a elevação. Lembrando que é um título por período. Então, a minha dúvida era Queria exatamente... só ajudando, não foi essa a pergunta. Uhum. Ela questiona o enquadramento do assistente bucal no nível 1. Ah, do nível. Correto? Bom, são duas sim. perguntas, na verdade. Mas Seu correto, é esse auxílio... caminho. Exatamente. Isso é uma das dúvidas, né? Uhum. A primeira foi essa mesmo Do que a doutora enquadramento, estava me uhum. respondendo. Tá. Nesse primeiro, então, deixa eu deixar... vamos ver se eu entendi. Sim. Eu posso progredir vários níveis se eu estiver me especializando. Ah, então, é isso que eu níveis queria não, perguntar. letras. Então, Aí, as letras, tá, Uhum. ok. Eu sou de uma função hipotética nível médio, e aí eu me graduei no nível superior, eu tenho uma progressão após o período determinado, e aí eu me graduei novamente no nível pós-graduação. É uma segunda progressão, Sim. isso pode ser acumulado. sim. E se eu fizer um mestrado, então isso é indefinido. Eu posso progredir do médio para o superior, para o pós-graduado, para o mestrado, para o doutorado? Seriam 5 níveis? Eu posso alcançar isso tudo? Vou responder. Doutorado não está previsto. Ok. Até na época eu questionei, porque eu sugeri que fosse incluído, eu acho importante. Mas a resposta do próprio instituto, né, que fez o projeto, era que não havia na necessidade que eles levantaram em relação ao nosso município da inclusão do doutorado. Então, a gente parou no mestrado. Ok. Quanto a todos os outros níveis, estão incluídos sim. Pode ser uma progressão pelo nível superior, outra pela pós-graduação e outra pelo mestrado. Só que uma de cada vez. Ok, então a medida da progressão que Sim. é triênio, Vamos né, pra- a cada 3 anos, eu Vamos posso pra ter régua? um nível. Sim, Entendi. exatamente. Vamos Isso, pra essa- régua. Essa era uma dúvida. Para ficar fácil. Eu estou aqui, nível 1, letra A. Daqui a 3 anos eu vou para a letra B. Mas eu tenho uma pós-graduação e eu estou estipulando, para o nosso exemplo, que o nível 1 era nível superior só, e eu tenho a pós. Então, eu já, ao invés de ficar no B, eu já vou para o C, neste Entendi. primeiro período, tá? Então, ao invés de ficar no B, eu já fui para o C. Após mais 3 anos, eu vou para o D. Só que eu tenho um mestrado nesse período. Durante 2 anos, que é o tempo de duração do mestrado, eu tenho mestrado. Então, ao invés de ficar no D, eu vou para o E. Sim, pode haver essas progressões sucessivas. A única questão que é uma progressão por titulação por período. Ótimo, isso era uma dúvida importante. A segunda dúvida que o nosso querido vereador me socorreu é com relação... Nível, exatamente. Uhum. Porque nós temos, infelizmente, né, e eu quero crer que a partir de agora isso não vai acontecer mais, o município tem sido bastante falho ao elaborar os editais de concurso público. Sim. A minha categoria, especialmente, sofre com isso, uma vez que, para você ser auxiliar de saúde bucal, o Conselho Federal de Odontologia determina que você tenha nível médio mínimo. O nosso concurso foi feito com fundamental incompleto. Aliás, perdão, fundamental completo. O Conselho Federal de Odontologia determina que você tenha um curso específico e que seja vinculado ao Conselho Regional e pague as questões referentes a isso. Então, você tem, além dessas questões que você precisa fazer frente para assumir o cargo, a partir do momento que você assume, você é diuturnamente exposto a fatores biológicos, fatores ergonômicos e uma série de fatores de insalubridade, melhor dizendo. Ressaltando que nós somos a única categoria do município que lida com mercúrio, tal qual garimpeiros. Tá? Nós ainda usamos mercúrio, que é parte importante dos procedimentos de algum tipo de restaurações que são válidas pelo Conselho Federal, mas que nos expõem a riscos. Então, portanto,
a minha dúvida é a seguinte: se nós estamos numa categoria que tem tantas questões a responder a conselhos federais, regionais, a titulações que são básicas para assumir a função, teria alguma forma desse novo plano, foi pensado esse novo plano de maneira a corrigir esse nível fundamental completo, que hoje equivale ao 9º ano, antiga 8ª série? Porque isso faz uma diferença na progressão de carreira, pelo que vocês expuseram. A gente chega no fim de carreira muito atrás de um técnico administrativo que não está exposto a nada disso, ainda que ele não ganhe insalubridade, por exemplo. Aliás, faço aqui conhecer, né, que o município paga corretamente a insalubridade atualmente, isso é importante a gente dizer, nem sempre foi assim. Então, é uma vitória do sindicato e também da força de vontade da administração atual em levar isso de forma correta. Mas eu gostaria de saber se esse plano contempla, de alguma maneira, essas incorreções que existem. Elisângela, mais uma fala muito importante. Por isso que vocês têm que participar, para a gente poder ver cada questão pontuada, porque todos são importantes e precisam ser levados em consideração. Quanto a isso, 2 questões. Primeiro, as inconsistências nos concursos públicos do município. Isso é reiterado. Inclusive, no último concurso do município, foi feita determinada previsão de pagamento dos vencimentos daqueles que prestariam o concurso no edital do concurso público, por exemplo, em relação ao magistério, que eu posso dar como exemplo, porque é o exemplo concreto mais evidente. Então, o edital previu o regramento completo daquele concurso, incluindo a questão do vencimento. Pergunto, teve aprovação legislativa aqui na Câmara de Vereadores em relação à lei que instituiu aquela régua? O edital poderia regulamentar diferente do que a própria lei não previu? Não poderia. Mais um problema para o município, mais uma demanda que com certeza vai ser judicializada. Por quê? Se o edital previu um regime jurídico diferente do antigo, mas não está amparado na lei, obviamente todos que prestaram aquele concurso vão querer um enquadramento no regime anterior, já que o novo não está aprovado. Justo. Então isso é reiterado. E cria essa série de distorções. Mas especificamente sobre a sua dúvida, a gente consegue corrigir em relação às atribuições e o nível. A gente não consegue corrigir a questão da exigência de titulação. Por quê? Porque a gente não pode hoje, infelizmente, retroagir ao que o seu concurso previu. Porque é como se eu estivesse fazendo o que a gente chama de ascensão funcional, que é vedado. Você faz um concurso para nível médio, um exemplo, e aí, no meio do caminho, a administração pública diz, não, esse concurso aqui, o critério agora é superior. E a remuneração é uma determinada remuneração diferente da anterior. E aí eu pego todo mundo que fez concurso para nível médio e transfiro para o nível superior, é um exemplo. Infelizmente, isso a gente não pode fazer, porque isso é burla ao concurso público, porque eu estou desnaturando o concurso que você fez e determinando uma determinada, né, qualificação, uma determinada atribuição que é diferente da previsão originária. É claro que a gente pode conversar a esse respeito, olhar a jurisprudência dos tribunais superiores para ver se tem algum caso semelhante ao de vocês, mas, a princípio, a minha resposta é negativa. A gente não consegue corrigir, porque essa previsão ela foi amparada na lei da época. Até porque todo cargo ele deriva da lei. Inclusive, no anexo vem todas as exigências, né? Atribuições, qualificação. Então, eu posso fazer isso hoje? A Constituição de 88 não permite. Não permite porque, justamente, eu estou burlando o concurso público. Porque aí, por exemplo, seria fácil. Quem faz concurso para auxiliar administrativo, de repente, a administração muda o critério e eleva para nível superior. E aí as pessoas não fizeram concurso para nível superior e teriam essa troca de natureza jurídica da atribuição do cargo. Só que eu entendo o seu ponto de vista. Na verdade, o que você queria era corrigir a irregularidade e não burlar o concurso público. Exato. Né? Então, isso não é possível em nenhum cargo. Não é possível. Atualmente, não. A não ser que a gente visualize alguma questão muito específica que justifique isso. Mas, em regra, a minha resposta é: não é possível, infelizmente. Entendi. E o segundo ponto é o seguinte: eu não consigo corrigir deste modo, né, mudando a exigência do cargo, porque ela foi amparada na lei. E mesmo que eu troque agora, eu estou trocando justamente burlando o princípio do concurso público. Mas o que pode ser feito?
Até a vereadora Jussara e o vereador Tiago, hoje eles conversaram comigo a esse respeito. Aqui, a gente tem as letras e tem os níveis. Sim. Esses níveis não vieram da nossa cabeça, pelo contrário, eles já vieram com a previsão do IBAN. O IBAN disse, esse cargo aqui vai ficar nesse nível, esse cargo vai ficar nesse nível. O que a gente pode fazer é dialogar sobre os níveis. O que o IBAN levou em consideração pelo que me foi passado? Padrão remuneratório e a exigência de qualificação profissional. Isso a gente pode dialogar. Mas... aí o prefeito está até fazendo uma consideração importante, que no caso do auxiliar de serviço bucal, a gente já pediu alteração de 1 para o 2. Que a previsão era 1, a gente já foi para o 2. Todas as categorias, senhor prefeito, que estão atualmente, né, segundo essa alteração no nível 2, elas têm o mesmo grau de exigência de qualificação? É por cargo. A gente pode conferir agora. Vamos fazer isso, Sim. porque assim, a nossa categoria nem é muito grande. Nós temos hoje concursados no município 7 auxiliares de saúde bucal, o que não é um valor que impactaria de forma desastrosa as contas públicas, mas é uma questão que precisa ser estudada, porque assim, é histórico o descaso dos editais anteriores com a nossa categoria, e penso eu que ela é vital para manter, inclusive, o sorriso, né, dos nossos munícipes e a ausência de dor aí nas madrugadas. Portanto, muito obrigada pelos esclarecimentos, e a gente pode marcar, dentro da sua agenda, um próximo momento. Ô, Elisângela, só complementar aí a sua fala, que a gente tinha detectado no caso de vocês, que estavam no nível 1, por exemplo, pedreiro, estava no mesmo nível do auxiliar de serviços gerais, ele foi para o nível 2. É importante a gente ser mais claro aqui, que assim, o IBAN também avaliou a questão do salário. Hoje, por exemplo, você está lá no nível de 1.155, não está? Exato. Então, você tem... Apesar de 21 anos de serviço público. Olha só. Então... eu estou com uma frase do Mário Sérgio Cortella, que você está fazendo o possível ou o melhor. Não é o melhor do mundo, mas é o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer o seu melhor ainda. É fácil. Então, eu acho perfeita a sua reivindicação, mas eu quero só fazer um alento a todos. Se cada categoria também pedir para mudar do nível e for dialogar ela uma a uma, eu acho que a gente não vai ter tempo para conseguir avançar. Então, eu te peço que você veja assim, estou ganhando mais do que eu ganho, menos do que eu gostaria. Que aí no nível 2, você com 21 anos hoje, você está no G? 3, 6, 9, 12, 15, 18, no H. Então, no H, você está partindo de um piso de 1.684,93 e você vai passar a ter um triênio de 5% sobre esse aí também, essa progressão. E ainda vai ter a titulação de ir para outro nível, já agora. Que você não vai ser... E isso também é importante, que eu queria que todo mundo ficasse muito atento, que a proposta original do IBAN era que zerasse o cronômetro e que todos os servidores, independente de ter 1 mês de prefeitura ou 21 anos, como seu caso, que você ficaria lá no nível A. Então, você seria 2, ganhando 1.370. E isso foi uma correção que eu pedi que fosse feita, porque eu considero que seria uma injustiça eu colocar você com 21 anos no nível 2, mas na letra A por 1.370, e também acho que isso daria margem para uma judicialização e até uma discussão do sindicato com a prefeitura. Então, é importante deixar claro para todo mundo aqui, todo mundo vai ser enquadrado no dia 31 de dezembro de 2020, no seu tempo de casa, e já vai ir direto para a sua letra, do nível. A gente reconhece, enquanto servidores, e eu posso falar com boca cheia a respeito disso, o esforço da atual administração em corrigir, como vocês mesmos disseram aqui, né, pegaram uma coisa pronta, estão identificando incorreções, estão lutando, a gente vê isso, a gente percebe isso, e isso é valoroso para a gente, enquanto servidor, posso falar por mim, creio que também por muitos que estão presentes e outros que nem estão presentes aqui, porque a gente reconhece o que já foi dito aqui, Copur Andrade, muito sabiamente, o olho no olho, a vontade de ouvir e de fazer o que é melhor com o que se tem hoje, que é o que vocês se propuseram, né? Palavras do Cortella. E claro que qualquer correção é muito bem-vinda,
Mas uma vez que eu não creio, não sei, realmente desconheço os critérios que foram usados por quem planejou, de fato, esse plano, né, quem elaborou esse plano. Mas se o critério foi escolaridade, se o critério foi exposição a fatores de risco, né, isso não ficou claro para a gente porque foi outra empresa que fez, e aí a gente precisa colocar isso em perspectiva. E o especial carinho que vocês estão demonstrando para conosco, né, nesse processo todo, que para a gente é tão vital, tão importante, a gente pede sim também, ainda que siga mais um pouquinho, né, olhando para a nossa categoria. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nada, só um último esclarecimento é que o critério que o IBAM utilizou, nesse caso, eu acho que foi, sobretudo, o padrão de vencimentos. Por isso que foi para o nível 1 e a gente já passou para o nível 2, tendo em conta essas especificidades, mas nada impede que a gente continue dialogando para ver como a gente avança. Eu conto com isso. Para finalizar a questão. Parabéns, uma grande audiência realizada. E assim, tem que chegar lá na audiência, perguntar para obter a resposta. É assim que se faz uma audiência pública. Parabéns aos envolvidos, à Câmara Municipal de Cordeiro, ao Poder Executivo e a todos os funcionários que foram até a Câmara aqui do município de Cordeiro e participaram desta audiência pública. 11 de novembro, audiência pública com os profissionais da educação e você acompanhando também o resumo desta audiência aqui no seu canal Eduque. TV Eduque, passando o conhecimento.